Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, um bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva. Bom estar aqui com vocês, né? Já tem algum tempo que nós não fazíamos uma live, as demandas vão crescendo, né? E a gente vai ficando aqui um pouco comprometido com o horário, a gente acaba se afastando um pouco dos amigos. Bom, antes de tudo, né, queria só explicar o que aconteceu. Nossos irmãos lá de Fortaleza que nos convidaram para o trabalho, Samuel em especial, teve um probleminha lá com a internet, com o canal. Eu o convidei aqui para participar comigo. Vamos ver se ele consegue entrar, tá? Se ele conseguir, eu vou adicioná-lo aqui à transmissão para ele fazer como se fosse pela casa deles, né? A gente sabe que a internet tecnologia, né? São esses animálculos aí quase que indomesticáveis. Então nós temos uma série de limitações, mas graças a Deus nós não vamos ficar aqui sem o nosso estudo, né? O estudo que os nossos irmãos proporam sobre o sexo e obsessão dentro da temática espírita. Então, se o nosso irmão conseguir adentrar aqui, ele vai fazer a prece inicial, a apresentação, ele está lá também com os outros companheiros do Ceará se ajeitando. Enquanto isso, eu vou dar bom dia aqui ao pessoal que chegou. Vamos dar uns 5 minutinhos, tá? Para eles, de tolerância, para ver se eles conseguem chegar. Pedrão, meu querido amigo. Cleifane, conheci ontem lá no Paz, né? Tá se juntando a nós no estudo de mediunidade. Letícia, olá, minha irmã. A Cel, o Odilson de Vitória. Gleice, Rejane, Priscila. Fabiana, minha amiga lá de Viçosa, vai tomar conta do Aleph. Meu filho foi para lá estudar, tá cheio de olheiro aí agora, né? Fá, a Cida, Boiadeiro de Capivara. Pessoal que está chegando, né? Sejam muito bem-vindos. É uma temática, né? Até ontem muitas pessoas me deram notícia. Só para saber, vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Até esqueci. Ah, a Fabiana já disse aqui com certeza, então porque estão me ouvindo, né? A Marildo, Ângela. É uma temática pouco falada, né? Pouco estudada no movimento espírita. E tão oportuna, né? Tão necessária. Pedrão, até o Samuel aqui, esse companheiro de Fortaleza, disse que, pô, será que é por causa do tema, Gustavo? Eu nunca tive problema, agora eu tô tendo problema. Deise, bom dia, minha irmã. E nós sabemos sim que eles nos influenciam, mas é por isso que é importante ter um plano B. Eu já estava intuído aqui com essa carta na manga, e nós sabemos que para além das trevas existe a luz. E as trevas que também existem em nós vão ser iluminadas pela luz divina um dia, né? Então é um tema que eu gostaria que vocês, inclusive, ficassem à vontade para colocar, né, perguntas, comentários. Nós vamos fazer uma breve abordagem, longe de nós aqui esgotar o tema, nós vamos trazer alguns trechos de obras doutrinárias e vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bem? Então nós vamos fazer uma prece para nos acalmarmos, para entrarmos em sintonia com o trabalho, né? Dando bom dia aqui a Priscila e a Paula, Silvana e os demais que vão chegando aí conforme a prece vão se materializando, ainda que virtualmente. Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia, dia. Bom dia, aurora. A aurora de novos tempos, em que o espiritual sobrepõe ao material, em que as verdades que o Cristo já nos dissera vêm à tona de maneira insofismável, através do Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que nos mostra de maneira clara, imperturbável, que somos espíritos, seres imortais, nascendo, morrendo e renascendo para evoluir.
e que a matéria, com seus prazeres e gozos, são como um estímulo, um combustível para nossa ascese ao Pai. E nessa manhã em que nos reunimos para tratar de tema tão importante, o sexo e suas relações com o mundo espiritual, te pedimos, Jesus, mestre e amigo, a inspiração e também a iluminação para todos nós e nossos lares em que ainda sofremos com as cadeias das paixões, da sensualidade, para que possamos sublimar tais relações que têm criado tanta dor e loucura no mundo, nos evos da evolução. Aos bons espíritos que nos inspiram, aos mentores espirituais do Grupo Espírita de Fortaleza que nos fizeram um convite através do irmão Samuel, também agradecemos e pedimos a inspiração para que nesses breves minutos de estudo possamos entrever e despertar para a realidade do Espírito, para lembrarmos-nos disso nos momentos em que formos convidados à sensualidade tresloucada, em que nossos condicionamentos vierem à tona em forma de impulsos, que possamos domar esse corcel que é a paixão. Jesus, mestre e amigo, é assim que pedimos a licença para iniciarmos o estudo dessa manhã de hoje, rogando que a tua paz desça e permaneça em todos os corações e lares amigos que nos acompanham. Que assim seja. Bom, então, dando bom dia mais uma vez a todos que estão conosco, pedindo mais uma vez desculpa pelos entraves, mas ao mesmo tempo, mostrando que nenhum entrave deve obstar o trabalho no bem, que cabe a nós buscarmos outras formas de fazer com que o bem se dê. Bom, nós vamos iniciar aqui com um texto de Allan Kardec, lá da introdução do Livro dos Espíritos, no item 6º, em que o professor vai nos recordar algo muito importante. Ele escreve: ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Então, Kardec, nesse resumo, o item 6º do Livro dos Espíritos, é uma espécie de resumo do livro, que nós sempre sugerimos a leitura. Ele vai nos trazer aqui, que os espíritos, sobre o resumo do ensinamento dos espíritos. Eles vão falar aqui, para a gente ficar mais especificamente na nossa temática, que a sensualidade é uma paixão que nos aproxima da natureza animal e prende-nos à matéria. Vamos observar, então, que tanto a sensualidade quanto a paixão é algo que existe. E se existe é porque Deus criou. E se Deus criou, não pode ser algo negativo. Então nós vamos entender sensualidade e paixão conforme é tratado no próprio Livro dos Espíritos em relação à paixão, na questão 908, como algo que não necessariamente é ruim. E é necessário conversarmos sobre o sexo e a sexualidade a partir desse prisma. O sexo é algo divino. A energia genésica é divina. Ela pode criar coisas muito boas. O grande problema das paixões, inclusive no campo da sexualidade, e é assim que Kardec faz uma analogia, é quando, ao invés de nós domarmos essa paixão, que é um corcel, ou seja, um cavalo muito forte,
muito rápido, nós somos domados por ela. Tudo se circunscreve a isso. Eu domo ou eu sou domado? Porque se eu domo a paixão, isso é uma força, é uma pulsão que me conduz à evolução. Isso é virtude. Isso é um hábito. Se eu sou domado, isso é um vício. E é a partir daí que nós vamos observar os textos hoje, percebendo que o campo da sexualidade tem um resultado, um efeito negativo, quando nós somos domados pelo instinto, pela paixão. Ao invés de domarmos essa força, esse corcel que nos conduz e tem a finalidade de nos conduzir à sublimação de tais energias, logo à evolução. Dito isso, nós vamos iniciar com a fala de Emmanuel, numa obra que nós convidamos muito a lerem, que é a obra Vida e Sexo. Lá Emmanuel vai nos dizer o seguinte, vou diminuir aqui, quando eu fico sozinho eu consigo ter esses. Companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Todos nós, e Emmanuel se inclui, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamo-nos todos muito longe da meta por ser alcançada. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência, por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Emmanuel inicia lá no prefácio dessa obra recordando-nos algo muito importante. No campo do sexo, ainda na Terra, estamos todos na condição de espíritos iniciantes, na condição de domar essa paixão. E que não nos cabe condenar ou julgar o equívoco alheio, porque amanhã ou depois podemos ser nós outros caindo nas mesmas tramas ou ainda mais graves, em maior desarmonia com a lei divina. Por isso, pensamos nós que falar sobre sexo ainda é um grande tabu. E nós temos, dentro do campo da religiosidade, uma herança atávico-religiosa da impureza do sexo, da condenação da prática sexual, a ponto, dentro da tradição cristã, para que alguém seja melhor ou mais santo, a prática sexual fosse algo inadequado. E aqui nos referimos à reencarnação do Cristo através do espírito chamado Maria de Nazaré. A nossa herança relacionada à prática sexual, à sexualidade em geral, ela é algo ainda tão punitiva, tão densa, tão pesada, que temos dificuldade em falar sobre isso com naturalidade. E a que resultado nós chegamos? 2 resultados.
O primeiro, e talvez mais gravoso, que é criar em muitos de nós, nessa história, o extremo oposto, que é a libertinagem. Uma espécie de revolta dessa condenação divina. Isso me afasta de Deus, isso me afasta da religiosidade, porque a religiosidade vai de encontro, ou seja, vai contrário àquilo que eu sinto, àquilo que eu desejo. Contam os biógrafos que Agostinho, o Santo Agostinho, ele precisava amarrar um cinturão com pedras na região pélvica, se lançar aos espinhos para conter seus impulsos sexuais. Isso tudo muito mais afasta do que aproxima. Isso é para poucos espíritos que tinham já uma condição de vencer tais impulsos, raro ainda na Terra. E então nós vamos do espectro da condenação, da sujidade, ao espectro da idolatria, da sexolatria, em que a vida das pessoas se resume ao sexo. Quase em um rompimento com a religiosidade e logo com Deus. Os irmãos sexólatras, eles não se veem, inclusive, merecedores da atenção e do amor de Deus. E temos tido a oportunidade de atender muitos em nossas práticas mediúnicas. E se houver tempo, vou falar um pouquinho aqui sobre alguns atendimentos, casos reais, casos práticos de obsessão ligado ao sexo. Percebemos muitos irmãos também no campo da religião, principalmente ligado ao clero da igreja, que se manifestam com essas condições e essas dificuldades. Hoje eu vou trazer um caso aqui do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que eu recomendo também a leitura. Então, o que nós vamos ver aqui com a fala do Emmanuel é cuidado ao julgar tanto, ao condenar tanto, porque no fundo você não está julgando nem condenando o outro, mas você tem tanto medo de ceder aos impulsos, a essa paixão, que você quer extirpar no outro que existe em você. Aquilo que o gênio Freud percebeu no estudo da psicanálise, embora tenha limitado a unicidade da vida, e aí é onde ele para seus estudos, mas percebeu que o campo da sexualidade estava envolvido na maioria dos processos de transtorno mental à época, principalmente a histeria, mas também as neuroses e as psicoses e as perversões. Então nós precisamos ficar atentos a isso, o quanto, e quando eu vejo aqui, né, tantos irmãos e irmãs acompanhando esse estudo, o quanto falar sobre sexo, sobre a sexualidade, ainda é para nós tabu. O quanto nós tendemos a condenar um equívoco nesse mesmo campo de nossos irmãos. E Emmanuel sabiamente nos diz, cuidado. O termo que ele diz, esperai e silenciai, ou silenciai e esperai. Cuidado, estende a mão, procura auxiliar ao invés de condenar ou culpabilizar. Nossos irmãos sexólatras, em níveis diferentes, sofrem muito. Em geral, para falar sobre os espíritos, se apresentam com forma perispirítica extremamente deformada. E aí quando a gente lê no primeiro item lá do Livro dos Espíritos, né, que se aproxima da animalidade, muitos têm formas animais, zoantrópicas, com seus órgãos genitais desproporcionais. Frequentam, e nós vamos falar sobre isso, basicamente lugares em que a prática de sexo é puramente material, sensual, e por isso o termo sensualidade vem daí. Não há uma espiritualização da sexualidade, mas sim uma materialização. Então estão normalmente motéis, prostíbulos, casas noturnas, lares em que a sensualidade ela é proposta, e são escravos do sexo.
inclusive subjugados. E por isso eu recomendo muito a leitura do livro Sexo e Obsessão, que fala muito sobre isso. Dito isso, né, nós vamos aqui agora trazer alguns aspectos do sexo e da sexualidade quando não em acordo com a lei divina. O primeiro se dá no livro Missionários da Luz, em que André Luiz está orientado pelo espírito Alexandre, e lá eles estão observando um irmão sexólatra. Então André Luiz está observando o campo psicofísico, ou seja, o psiquismo e o corpo somático de um indivíduo ligado à sexolatria, que está sob influência de espíritos sexólatras e também tem essa questão para com ele. Nós vamos ler muito rapidamente, não vou entrar aqui nos detalhes fisiológicos do que acontece, mas só para a gente entender quando os nossos pensamentos e sentimentos estão constantemente vinculados à sexolatria, o que acontece no nosso corpo físico, que é algo importante de notar. Então diz Alexandre para André Luiz. Deixa eu aumentar aqui para todos conseguirem ler. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato, diz André Luiz. As glândulas geradoras, ou as gônadas, emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aqueles acervos de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Então, André Luiz, ele está observando um indivíduo ligado a uma obsessão sexual, e o Alexandre diz: observa o aparelho genital desse indivíduo. Então, toda essa descrição anatomofisiológica está ligada ao aparelho genital desse homem. Então, André Luiz descreve que ele vê aqui, né, ele diz corpúsculos negros. E esses corpúsculos negros estão destruindo, literalmente, todo o aparelho genital desse homem. Ele está literalmente doente, a ponto de André Luiz, o médico da Terra, associar a sífilis, doença que ele mesmo teve, que nele André Luiz desencadeou um câncer e o suicídio indireto, por outros motivos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos estar atentos aqui é que quando temos essa monoideia ou pensamentos sensuais, quase que de contínuo, de maneira exacerbada, sem a disciplina que demanda o campo do pensamento sexual, nós vamos promover e somatizar em nossos corpos físicos tais corpúsculos negros, que André Luiz quer saber o que é, e nós vamos ver já já Alexandre respondendo. E que isso gera um adoecimento. Nós percebemos aqui, rapidamente, a bexiga,
o cordão espermático, a próstata, as vesículas seminais, as mucosas uretrais. Olha quantas estruturas anatomofisiológicas sofrem pelo simples fato do pensamento sexual ser desregrado. Eu vou repetir, desregrado. E eu sugiro que vocês leiam, né? Está lá no capítulo 2 e 3, até o 4, que André Luiz fala sobre o vampirismo, essa experiência de observar. André Luiz está observando lá uma pessoa ligada à glutonaria, ou seja, uma pessoa que come demais, uma pessoa ligada à alcoolatria, uma pessoa que bebe muito álcool, e uma pessoa ligada à sexolatria. Então a gente está analisando só esse caso devido ao tema. É extremamente rica essa leitura. Então nós estamos percebendo, para início de conversa, que a sexolatria, sem nenhum contexto moralizante aqui, meus irmãos, o simples fato de ter um pensamento desregrado no campo do sexo adoece o meu aparelho genital. Isso que André Luiz está observando no caso desse irmão. E é por isso que nós temos que domar esse corcel e ter uma continência, é o termo que os espíritos utilizam. Continência para com esse pensamento. Porque também, quando eu não tenho nenhum tipo de libido, de pulsão de vida, de pulsão sexual, eu também estou adoecido. Porque o campo da libido é um campo que propulsiona. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. O ponto de equilíbrio. Aonde vamos encontrar esse equilíbrio? Então, André Luiz faz uma descrição aqui de um adoecimento anatomofisiológico. Ele descreve essas aluviões de corpúsculos negros. Ele quer saber se a sífilis é isso. E Alexandre, então, responde para André Luiz e para nós. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Ou seja, não é a sífilis. São bacilos psíquicos. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então nós temos dois pontos básicos aqui. Primeiro, nós vamos perceber que o nosso pensamento cria esses bacilos psíquicos. E isso nos adoece. Nesse caso, tais bacilos psíquicos são produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Ou seja, quando há essa incontinência. E nós podemos usar aqui aquele personagem ou aquela personagem da escolinha do professor Raimundo. Quando eu era pequenininho em Barbacena, né, eu via muito, e até hoje eu gosto de ver quando dá tempo. Então tinha uma personagem, não sei se vocês se lembram, que dizia assim, né, ele só pensa naquilo. E no fundo, na grandeza e na genialidade de Chico Anísio, que ensina pelo humor, o que quase ninguém percebeu é que ela é que só pensava naquilo. E tudo aquilo que o professor dizia ou perguntava, isso aí, Fabrício, né? Lembrou, né? Fabrício é da minha geração, né? Tudo o que o professor Raimundo dizia, embora não tivesse nada a ver com o campo do sexo, ela captava. Isso é muito comum na juventude, né? Os jovens fazem alusões a símbolos famélicos, fálicos, melhor dizendo, a tudo. Em tudo eles veem pênis ou vagina. Só pensa naquilo.
E é por isso que nós precisamos tirar a erotização do sexo, tratar os órgãos genitais como o que são. Órgãos físicos, como os olhos, nariz, ouvido, boca. Usar termos adequados para que desde cedo esses espíritos reencarnados não percebam uma carga erótica do proibido, eu nem uso o nome do órgão genital. Exato, Fabrício. Eu tive recentemente um aniversário de 15 anos e eu me senti eu me senti lá no livro Sexo e Obsessão. As músicas hoje falam só daquilo. E o que o Alexandre está dizendo é que quando o indivíduo só pensa naquilo, é o caso da personagem da escolinha e não do professor. Porque veja, nós estamos aqui falando de sexo o tempo todo. Mas nós não estamos trazendo a carga erótica para o assunto. Há aqui uma observação divina, sublime, natural, do campo do sexo. E o Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ele diz que um dia na Terra haverão instituições que vão cuidar da educação sexual pelo prisma espiritual. Quem sabe nas escolas podemos lançar esse tipo de orientação? Que é por isso que os jovens precisam dessas músicas, dos vídeos, que eles não têm espaço para falar sobre, conversar, tirar sua dúvida, com pessoas preparadas. Então, quando há uma monoideia da sensualidade, nós vamos criar bacilos e vamos comprometer nossas estruturas do aparelho genital, genésico, reprodutor. E ele diz aqui, Alexandre, que isso guarda relação com o que o indivíduo sente. Mas quando ele sente, ele atrai outras entidades. E é aí que é um ponto que nós precisamos ficar muito atentos. Quando há um pensamento desregrado no campo do sexo, eu vou atrair outros seres pela lei insofismável, indestrutível da sintonia, outros seres. E é aí que nós vamos, daqui a pouco, verificar em que lugar esses seres podem vir. Será que nas nossas relações sexuais esses indivíduos estão ali? Será que há proteção? Será que esses indivíduos habitam os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, de lazer? Que tipo de ambiente estamos indo? Que tipo de companhia estamos buscando e atraindo? Então, o Alexandre traz duas etiologias para a doença que o indivíduo já tem, embora não percebeu. Primeiro, seus pensamentos, sua sede febril, no prazer do sexo, ou seja, a incontinência, porque a continência é saudável. A continência sexual é algo saudável e é bom deixar isso muito claro. A libido, quando controlada, é saudável. Existem momentos oportunos para a vazão dessa libido. Inclusive a falta da libido, e aqui eu volto a citar Freud, porque ele foi quem mais estudou isso no campo da matéria, com as limitações de um materialista, é considerada uma psicopatologia, que ele chamava pulsão de morte. Está muito ligado aos processos depressivos, ao desânimo, a falta da libido, dessa pulsão, dessa energia vital. Mas é necessário que haja continência, que eu dome esse corcel, esse cavalo, essa paixão, para que ela me carregue na minha evolução. Então, isso é um ponto. E o outro é, quando eu tenho esse tipo de sentimento, de pensamento e desejo, eu vou atrair outros que sentem, desejam e pensam como eu. E aí entra os processos de obsessão sexual propriamente dita. Partindo daí, nós vamos agora verificar a dúvida. Só voltar aqui.
que André Luiz tinha, porque aí lá no capítulo 13 do mesmo livro, Missionários da Luz, eu vi que a Ana Lúcia comentou aqui, imagina como é difícil para o professor da educação infantil uma vez que a sociedade corrompe a infância. Olha, Ana Lúcia, só isso já é um tema para a gente, né? E eu vejo que os professores também, muitas das vezes, acham tudo isso muito normal ou reforçam isso com piadinhas dentro de sala. E o professor infantil, então, né, como ele tem uma tarefa maravilhosa na Terra, né, e quão difícil é essa tarefa. A Rejane perguntou, isso afeta os espermatozoides e os espíritos que venham a encarnar? Por afetar a célula, né, o espermatozoide, sim, pode afetar fisiologicamente a condição da reencarnação de um espírito. Mas nós vamos lembrar que dentro do planejamento, Rejane e demais, do espírito, ele só vai reencarnar nessa condição se for uma necessidade ou uma condição para a evolução desse espírito. Ou seja, um espírito que tem méritos, ele nunca vai ser ligado a essa célula do espermatozoide deficiente, entendeu? Mas sim, isso pode acontecer. Inclusive, na coletagem de espermatozoides, existe essa observação de células que têm mais movimento, de número de células. E aí, eu acho que seria um estudo maravilhoso para o futuro a gente observar que indivíduos mais sensuais, provavelmente, tanto na contagem e na qualidade das células espermáticas, provavelmente vão ter menos contagem. Seria muito legal esse tipo de estudo. Eu acredito que a ciência vai evoluir para demonstrar a condição moral e a qualidade e quantidade da fisiologia sexual do indivíduo. Tá bem? Então, ao contrário que as pessoas pensam, o indivíduo reto e equilibrado, ele vai ter uma qualidade de vida sexual muito maior do que o sexólatra, que normalmente, por adoecer, vai ter, no caso do homem, a impotência, no caso da mulher, a frigidez, a infertilidade, em ambos os casos, porque há um adoecimento nesse campo. Logo, há uma perda de qualidade na vida sexual, que é algo maravilhoso. Vou continuar aqui, daqui a pouco eu leio o resto dos comentários e perguntas, tá bem, pessoal? Então, eu dizia que lá no capítulo 13, André Luiz está observando a reencarnação de um espírito. E aí vai acontecer o ato sexual na casa do casal em que Segismundo vai reencarnar. E então, André Luiz fica preocupado. Ele diz assim para o Alexandre, e aí, nós vamos ficar ali no ato sexual para ligar o espírito à célula ovo? E eu acho que essa é uma dúvida que muitos de nós têm. Eu não sei vocês, mas quando eu conheci o espiritismo, eu ficava meio assim com duas coisas. Pô, será que eu estou tomando banho e tem espírito aqui me olhando? Nos meus momentos de intimidade? Será que no momento da relação sexual, eu com a minha esposa, tem espíritos aqui? Será que a gente não tem direito à privacidade? Já que de ordinário eles nos dirigem, já que há uma nuvem de testemunhas nos observando? É muito desconfortável pensar isso, não é? E por isso o estudo é importante. E por isso o conhecimento liberta. Então, quando o André Luiz pergunta isso, o Alexandre vai responder e nós vamos acompanhar agora aqui a fala do Alexandre, tá bem? Ele diz: todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores.
A esposa, infiel aos princípios nobres da vida em comum, e o esposo que põe sua casa em ligação com meretrício, não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Forte essa passagem, né? Profunda, libertadora, maravilhosa ao mesmo tempo. Resumidamente, o que o Alexandre responde para André Luiz é o seguinte: André, depende. Existirão casais que vão gozar da privacidade. E essa privacidade vai ser defendida pelos bons espíritos. Vai ser garantida. Formar-se-á uma barreira eletromagnética em que nenhum espírito inferior poderá transpor. E os superiores que poderiam transpor não vão fazê-lo por respeito ao casal. Essa barreira, ela é constituída dos pensamentos elevados que esses espíritos encontram no ambiente doméstico. E aí a gente enxerga a importância do trabalho no bem, do pensamento do bem. E a gente percebe claramente que quem faz o bem e vive no bem não tem que temer o mal. E que é impossível que eu me esforce no bem e seja influenciado pelo mal. Embora possamos perceber o mal a nos rondar, a nos testar, mas nesse momento da conjugalidade com Cristo, com o Evangelho, em que há ali uma troca afetiva sincera, em que já não é o sexo carnal, mas o sexo, como nesse mesmo livro, no capítulo 12, Alexandre explica, com uma permuta de energias que independe da relação sexual propriamente dita, a sublimidade. Há uma troca energética em que eu oferto e recebo. E isso é protegido. Já nas estruturas familiares, em que o esposo ou a esposa não vivem em acordo com a lei divina, buscam, prazeres mais densos, eles não têm os espíritos superiores, não é que eles não queiram. Vou repetir. Não é que eles não queiram. Eles não têm estrutura de matéria mental, de pensamento para defender aquele casal. Até porque esse casal não quer ser defendido. No fundo, eles sabem e gozam da coparticipação de outros espíritos. Então, cabe a nós sublimarmos nossas relações afetivas e sexuais, para que tenhamos e privemos dessa intimidade, para que os nossos benfeitores espirituais possam suprir isso. Logo, sim, nós temos direito à privacidade, desde que cumpramos o nosso dever. Todo efeito é precedido por uma causa. Vamos cumprir com o nosso dever e nós teremos direito à privacidade, à paz. A paz que o Cristo nos deixou, não a paz do mundo, mas a paz do Cristo. Estejamos atentos a isso. E talvez alguém que possa estar se perguntando, mas e quando a esposa ela é fiel à lei divina? É uma boa esposa que cumpre seus deveres e o esposo não é? Ou o contrário, como é que fica isso? Era exatamente o caso desse casal. A esposa vivia em harmonia com a lei divina, dedicada, e o esposo não era boa bisca. Nosso irmão tinha muitas complexidades no campo do sexo.
E aí o Alexandre explica para o André Luiz que aquele que faz o bem não pode sofrer os efeitos daquele que faz o mal. Então, por mérito da esposa, o lar era protegido. Mas o esposo, quando saía daquele lar, os obsessores se vinculavam a ele imediatamente. E é por isso que aqueles obsessores queriam destruir o casamento dos dois, induzindo-o a pensamentos sexuais. Para que, ainda bem, mas Deus é justo ou não é, né, gente? Induzindo-nos a pensamentos a eles sexuais. E o que levou à traição, ao meretrício. Mas aquela esposa venceu. Até a conversão do marido, que o livro demonstra de maneira maravilhosa. E eu sugiro que vocês leiam. Então, esse é um aspecto importante. Quanto à obsessão sexual, se os espíritos podem ou não, como nós vimos aqui, depende daqueles que estão na relação sexual. Vamos atender agora a uma outra demanda, só para ler aqui dois comentários, da Débora e da Cel. A Débora comentou assim: nós, pais de adolescentes e jovens adultos, temos que orientá-los muito, pois estão convivendo com todos os tipos de jovens e hoje tão adoecidos espiritualmente e psicologicamente. Verdade, Débora. É aí que a educação a nível espiritual é muito importante. É aí que o papel dos pais é educar, é informar, esclarecer. Lembrando também que nossos filhos são espíritos e que eles chegam em uma fase em que eles vão ter autonomia, gozar dessa autonomia e vão fazer escolhas. E que nós devemos estar atentos a essas escolhas para acolher, para amparar e ajudar. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Muito bem lembrado, viu, Débora? E aí demonstra que não falar sobre o sexo não vai ajudar. Pelo contrário. Porque eles vão encontrar outros professores, outros mentores nesse campo e que nem sempre estão bem orientados. A Cel trouxe aqui para nós, né? A música já diz: as energias genésicas, quando surgem em profusão, pedem controle e educação. Bela lembrança, Celzinha, obrigado. E é isso. É a continência, não é? Tá tudo certo se ela for continente. É assim que deve ser. Bom, então eu vou continuar. E aqui no livro Sexo e Obsessão, antes de trazer já um outro livro, aqui vai mostrar para nós uma cena chocante e que mostra processo obsessivo já, diretamente, em uma ação de um clérigo, um padre que era professor em uma escola infantil. Né? A nossa irmã a Ana trouxe lá a questão da escola infantil. Então, no livro Sexo e Obsessão, mostra o processo da obsessão, né? Inclusive no campo da educação infantil. Então, nós vamos ler aqui e comentamos agora sobre esse aspecto da obsessão direta no campo da sexualidade. Narra Manuel Filomeno de Miranda que quando ele entra na sala ele vê a seguinte cena: a delicada criança que saudara o sacerdote havia poucas horas encontrava-se sentada sobre os seus joelhos, enquanto, emocionado e aturdido, o inditoso sedutor acariciava, falando-lhe palavras iníquas que não eram alcançadas pela mente infantil. Revendo-se de alguma forma, sendo seduzido pelo próprio pai enfermo, começou a sentir-se estimulado e a perder o controle. A mente, em desalinho, disparava ondas de energia mórbida que logo atraíram o sequaz desencarnado da véspera, que se lhe acercou truculento e vil, acoplando-se-lhe ao chakra coronário e imantando-se ao paciente a partir do hipotálamo e descendo pela medula espinhal. A criança, totalmente seduzida,
sem noção da gravidade do ato vil que iria suceder, sorria ante as carícias do adulto, agora teleguiado pelo seu terrível obsessor, comprazendo-se os dois no intercâmbio físico-psíquico, que se facultava o recrudescer das paixões mais primitivas. Então, essa cena tão forte, tão pesada, né, para nós, descritas pelo Manuel Filomeno de Miranda nesse livro, mostra a pedofilia, mostra que alguns aspectos da pedofilia que vale a pena que a gente comentar. O primeiro deles, para recordar a fala do Emmanuel lá no início, mostrando que esse irmão sacerdote e professor, e que estava transgredindo as suas duas missões tão sagradas, também é um irmão doente. Fica claro aqui que ele também sofreu um abuso advindo do pai. E é interessante notar como é comum que pessoas que sofreram abuso sexual, principalmente na fase infantil, tenham, quando adultos, transtornos ligados ao campo sexual, que vão desde a sexolatria, tornam-se abusadores também, ou então a frigidez, inibem-se no campo do sexo. Como realmente há um certo desequilíbrio nesse campo. E é por isso que nós temos que observar esse irmão não com ar de condenação, mas como irmãos que observam um doente, que precisa ser tratado, que precisa ser auxiliado. Então esse é o primeiro ponto. A Fabrícia lembrou aqui, né, as crianças da ilha de Marajó. Infelizmente, né, não é um caso isolado, como é comum a pedofilia, o estupro, a violência sexual, em todos os âmbitos da nossa sociedade ainda. O que mostra que estamos no mundo de provas e expiações, bem distante de um mundo de regeneração. Eu sei que alguns irmãos espíritas têm uma esperança desse mundo de regeneração já está aí, né? A transição está acontecendo, que é muito diferente de regeneração. E nós precisamos ter clara noção disso. Mas nós precisamos observar que esses indivíduos não agem só. Em que ele teve uma ação, perceberam a narrativa do Filomeno de Miranda? Ele planejou, ele viu a criança, né, para contextualizar. Quando a criança chegou na escola, ele era professor dessa escola. Ele viu a criança e já planejou levá-la para uma sala em que não haveria ninguém. E ali, quando ele começa a planejar, começa a erotizar a situação, ele evoca seu obsessor. E os dois comprazem-se desse processo, da libido mal direcionada. E aqui nós podemos já aproveitar para dar uma orientação prática de como direcionar, como controlar, como educar a libido. Aquele sentimento, aquela libido que o professor / sacerdote tinha para com aquela criança, poderia ser transmutado em energia para educá-la, para ensiná-la, não só ela, como todas as crianças daquela escola. Então, toda aquela energia, aquela pulsão sexual, poderia ser convertida num planejamento de aula, num acompanhamento de cada aluno, um tempo dedicado à instrução / educação dos seus alunos, em ser um educador, um professor melhor, em atividade física, em atividade artística, em trabalhos voluntários no bem. E então essa descarga erótica, sexual, genésica, diminuiria essa necessidade, essa demanda dele. Logo, ele teria, como a maioria de nós, uma relação, embora
sexual, aqui nos termos genéricos, e por isso Freud é muito mal compreendido. Quando ele fala de sexual, ele não está falando de sexo, de relação sexual, de coito. Não. Uma relação sexual no sentido que Alexandre nos ensina no livro Missionários da Luz. De troca, de permuta. Isso é o sexo sublimado. O que nós estamos tendo aqui, meus irmãos, por mais estranho que soe aos ouvidos erotizados de muitos de vocês, é uma relação sexual. Eu estou ofertando algo e vocês estão recebendo. Estão se nutrindo disso e devolvendo para mim o que estão recebendo. A instrução, o conhecimento, o prazer em saber de certas coisas. Então nós todos saímos daqui melhor do que chegamos. Nesse ato sexual espiritual. Que não quer dizer relação sexual. E é por isso que eu sugiro que vocês leiam o livro Missionários da Luz, para entenderem isso. E aí nós vamos tirar o campo da sexualidade do campo necessariamente do sexo. E vamos partir para as energias genésicas, que criam, que co-criam com Deus, não somente corpos. Nós co-criamos ações no bem. Então veja que se esse irmão sacerdote tivesse mudado o foco dessa energia, ele seria um excelente sacerdote e professor. Mas ele limitou a erotização. E com isso ele atrai um obsessor, que em um determinado momento o teleguia. O que isso quer dizer? O indivíduo teleguiado, ele está no processo de incorporação. E é por isso que é muito comum, quando você conversa com indivíduos que tiveram esse tipo de ato, eles nem se lembram do que aconteceu. Não só na violência sexual, mas na violência física. Um homicida, alguém que matou o outro, e muitas das vezes vai dizer que não sabe o que aconteceu. Então também precisamos levar sempre em consideração um componente espiritual. E aí, para acalentar os seus corações, a mãe desse sacerdote, desse professor, já desencarnada, olha só, acompanhando essa cena, chama o Manuel Filomeno de Miranda e os seus orientadores espirituais. Eles chegam, eles vão intuir a diretora da escola que chega na sala antes do ato libidinoso se confirmar. Então há aqui também a influência positiva, advinda da mãe desencarnada do infrator. E a gente percebe também quão bonito é a influência do mundo espiritual no mundo material. Mas muitas vezes isso não acontece. E devido ao fato dessa criança não ter cometido equívocos no campo da sexualidade no passado, ela não sofreu a violência sexual. Porque muitos podem pensar, mas comigo ou com as pessoas que eu conheci, por que isso não aconteceu? Porque provavelmente houve nessa ou em outras encarnações um equívoco no campo do sexo. É muito comum, nós já atendemos alguns casos em nossas reuniões, de indivíduos que sofreram violência sexual, estupro, enfim, atos libidinosos nessa encarnação, e que tenham cometido em outras. Isso é para a pessoa se sentir mal, se sentir culpada? Não. Isso é para entender que há uma justiça divina e há uma misericórdia. E que nós precisamos perdoar aquele que cometeu tal ato conosco, porque nós, outrora, fomos aqueles que cometemos esse mesmo ato. E precisamos do perdão daqueles a quem violentamos. Bom, pessoal, vou ler aqui os comentários, as perguntas. Nós já chegamos ao final do nosso tempo. É um assunto tão profundo, né? É um assunto tão necessário. Eu vi que o Samuel chegou aqui, né? E aí, para concluir, eu vou convidar o Samuel para falar um pouquinho, né? Para fazer a prece final. Que bom que você pôde estar aqui conosco, Samuel. Já já eu te aloco aqui. Eu só vou fazer a leitura das perguntas e dos comentários. Eu vou trazer o meu companheiro Samuel
das plagas do Ceará, né, para trazer aqui alguns apontamentos, enfim, concluir que, em verdade, nós estamos usando o canal do Grupo Espírita Paz. Isso é muito legal, né, no mundo virtual, mas é a atividade do Grupo Espírita e do Instituto, né, de pesquisa a qual o Samuel pertence e coordena. Então, só para a gente valorizar a participação e a presença dos nossos irmãos, me permite aí, Samuel, como eu te vejo, dar só um joinha, 5 minutinhos, só para essa leitura. Ok. Então, Pedro Henrique disse assim: Gustavo, vai fugir um pouco da sua fala nesse momento, mas uma questão. Uma pessoa em desequilíbrio nessa temática vai ficando limitado criativamente à relação. Pedro, não foge não, a sua pergunta é muito boa. Entendendo que a energia ela é genésica, é uma energia criativa, sim, pode haver um embotamento da criatividade. Talvez não nessa encarnação, mas em futuras encarnações. Porque como nessa encarnação nós já temos um aparelho físico, um cérebro com uma constituição programada, talvez não há tempo para que aquilo que é psíquico, aquilo que é a nível mental e perispirítico, esta matéria mental se coagule no cérebro físico, gerando as dificuldades da manifestação no mundo material do que é de ordem espiritual. Mas, sem dúvida, todo efeito tem uma causa. E quando eu desvirtuo a energia genésica criativa, obviamente eu terei uma obliteração nesse campo. Nós sabemos, por exemplo, de muitos artistas que tiveram dificuldades por usar mal a energia genésica em outras, em futuras encarnações, quando reencarnaram. As Mil Faces do Mundo Espiritual, de Hermínio Corrêa de Miranda, traz o caso de Beethoven, por exemplo, que eu sugiro que vocês leiam. É maravilhoso ver essa causa e esse efeito. A Fabiana diz assim: se separando do marido, ou seria uma oportunidade de mudança para o marido, deve ser ligada lá àquela questão da esposa, né, que vive em harmonia com a lei divina e o marido não, né? Eu vou continuar o comentário dela aqui. Ela disse: mas e quando a esposa é fiel às leis divinas e o marido não é? Comete adultério. A esposa descobre. Não seria oportunidade dessa esposa de sair dessa situação por ter méritos com a espiritualidade? Agora eu entendi. No livro Vida e Sexo, o Emmanuel tem um capítulo, é o 7º, se eu não me engano, chamado Adultério. E lá o Emmanuel trabalha, melhor, separação. Tem o adultério, mas tem divórcio também. E lá o Emmanuel diz o seguinte: é bom lembrar, quem leu o livro há 2000 anos, que o Emmanuel, Públio Lento, sabe bem do que ele está falando. Porque há 2000 anos ele era esse marido em desvirtuamento com a lei divina. E a sua esposa, à época, era a esposa fiel, aquela que conheceu o Cristo e que foi muito prejudicada ou maltratada pelo senador Públio Lentulus / Emmanuel, porque conheceu Jesus e vivia o evangelho de Jesus. Então ele sabe do que ele está falando, sabe, Fabiana e demais irmãos? Lá o Emmanuel propõe, primeiro, que a indissolubilidade do casamento, assim como nós lemos em Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma lei divina, é uma lei humana, que sim, é proposto aos homens se separarem. Mas lá diz que eles não vão se separar porque Deus uniu, porque eles nunca estiveram unidos. Então nunca foi uma relação divina, sublimada, então não tem nenhum problema em separar, porque eles nunca estiveram unidos. Emmanuel propõe que o divórcio é lícito e que há, sim, total condições do divórcio, mas propõe que seja em último caso, para benefício de ambos. Ou seja, é quando a pessoa não dá conta mesmo. Quando essa pessoa está pensando em matar ou morrer. E aí ela tem o direito e até o dever de se separar. E aí a proposta que a Fabiana trouxe para a gente. O quanto dói para cada um o adultério. Agora, será que eu já não fui um adúltero?
e também tenho a oportunidade de perdoar. E será que eu não posso dar uma oportunidade àquele para se arrepender e modificar? Ó, aqui vos fala um, Gustavo, que foi um adúltero. E graças à elevação moral da minha esposa, que me perdoou, e graças ao espiritismo que eu pude conhecer, eu me transformei. Talvez se naquela época ela não me perdoasse, eu seria o que eu era algum tempo atrás, um trânsfuga da lei. Talvez não teria conhecido a doutrina espírita, porque não teria doído tanto em mim, não buscaria o evangelho de Jesus. Vou falar de mim, tá? Cada um sabe de si. Para o Gustavo, o perdão do adultério e a escolha da esposa em manter-se com ele, dando apoio a esse doente no campo do sexo, foi a grande ou uma das grandes molas propulsoras. E eu vou ser eternamente grato à minha esposa por isso. E hoje, a cada dia, eu tento ser um bom marido, embora ainda não consiga, porque ela teve essa grandeza de caráter. Agora, se o Gustavo continuasse a ser um indivíduo que trai e não se emendasse, eu diria para a Aline, minha esposa, dá um pé na bunda desse cara. Você não tem condição. O cara não quer se transformar. Então é muito particular, cada caso é um caso. Eu agradeço a pergunta e a oportunidade até de trazer o meu relato, para vocês verem que de santo na terra, para quem acha que o Gustavo nasceu santo ou que já é santo, esqueçam isso. Somos espíritos em evolução e é no campo do sexo que a maioria de nós se conhece. Mas ao mesmo tempo, que bênção é hoje um trânsfuga desse tema poder vir falar e orientar sobre. Não é isso que Jesus propõe? Vinde a mim, se transforme, e agora leve a boa nova. Isso é maravilhoso, porque Jesus nos aceita como somos, mas nos propõe mudanças. Então, mais importante do que o quanto estamos aqui emaranhados no campo do sexo, é o que estamos nos propondo transformar. Então, que sirva também de lição para aqueles que estão em casamentos, em relações difíceis, né? O perdão sincero e uma oportunidade, que pode ser maravilhoso para esse ser. Mas também reconhecer seus limites, porque chega um momento, né? Na minha prática psicanalítica, eu tenho lidado muito com pessoas pensando em divorciar. Talvez seja o tema mais comum. E em alguns casos, sim, a pessoa entende que é o melhor para ela, né? E particularmente eu posso dizer que em alguns casos é o melhor para ela. Porque aquilo pode gerar um prejuízo muito maior, que é o suicídio, o homicídio, ou essa pessoa começar também a entrar no campo da traição, da vingança. Então é melhor para ela e para eles que cada um siga o seu rumo naquele momento, porque já houveram muitas chances que não foi percebida pelo companheiro. Bom, para a gente fechar, a Leila já trouxe aqui o relato dela. A Priscila, porque os espíritos da luz não fazem algo para proteger as crianças que passarem por isso? Eu já respondi, né? O pessoal está aqui, né, agradecendo. Eu agradeço também a todos vocês. Espero que tenha sido útil para vocês. Para mim foi maravilhoso, para mim foi muito útil. Que bom estar aqui. E eu agradeço ao meu irmão Samuel, né? Nos conhecemos só virtualmente pelo convite, a oportunidade. Que bom que deu tudo certo. Passo agora para o Samuel, porque é ele o coordenador da atividade. Fica à vontade, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Quero lhe Que agradecer. Deus te ampare nesse momento aí. E fique à vontade também para falar. Vou mutar meu microfone, que já me ouviram demais Não, hoje. é assim, ó. Quero desculpa os transtornos que houve por causa da informática. Isso não foi por causa de mim, certo? E você foi um excelente palestra. Eu só tenho uma pergunta. E os relacionamentos abertos que estão todo um, como diz aquela música aqui de um nordestino, tô pegando todo mundo, anjo perfeito, né? Como é que fica a luz da psicanálise? Porque eu também estou fazendo terapia, tá? Também estou e dou minha cara a tabefe, porque a psicanálise para mim está me surpreendendo bastante, tá? E é um psicanalista espírita que a gente está fazendo. E como é que fica isso sobre as obsessões espirituais, já que você pesquisa e seu grupo é um grupo de qualidade mediúnica?
Essa foi a nossa intenção, trazer esse tema, em função, quando eu descobri, fiquei muito alegre quando eu vi lá o seu perfil. Eu digo, opa, foi uma escolha muito feliz que me veio à cabeça. Não se preocupe, não, que em junho eu vou lhe chamar, já tem um tema. O Centro Espírita das Desobsessões, como é que a gente ajuda com qualidade? Então, não se preocupe, se você me aguentar aí, a gente vai falar um monte de coisa. Porque você é cria do Palhano Júnior, eu amo as coisas dele. É isso que eu queria fazer essa minha pergunta, para fechar. Como é que fica? Os relacionamentos abertos, a pessoa usa outra pessoa, como de Bauer, as relações líquidas. Como é que fica? O sexo sem compromisso. Bom, primeiramente, obrigado por tudo, pelo carinho, né? Não me sinto aqui merecedor da comparação com o Palhano, mas eu agradeço muito o Uhum. carinho. É uma honra para mim, porque é um grande pesquisador. Bom, vou responder então com um dos casos que nós atendemos no nosso grupo de pesquisa, né? Um caso ligado a um tipo de relacionamento aberto. Mas isso é muito interessante, porque era um relacionamento aberto não no campo material. Então havia uma aparente fidelidade. E então havia um grande problema no núcleo familiar, inclusive envolvendo a filha desse casal, processo de depressão, de ideação suicida, de tentativa de autoextermínio, de crises de pânico. Olha quantos transtornos envolvidos. Uma série. O casal aparentemente estava tudo bem. Então, quando nós levamos para a auscultação mediúnica, na reunião mediúnica, então manifesta-se alguns espíritos, eu vou tentar reduzir aqui, né, algumas sessões mediúnicas em 5 minutos, e todos eles diziam, sendo que os médiuns não conheciam o caso, nem eu sabia dessa questão. Depois eu fui conversar com o casal, e aí eles entenderam muita coisa, né, porque obviamente não iriam falar de certas coisas tão particulares no início. Mas quando eu falei que na reunião mediúnica isso apareceu, eles trouxeram. Os espíritos dizendo que nos momentos de desdobramento e das relações sexuais havia no campo mental do casal esse desejo e esse convite. Então era uma relação aberta a nível espiritual, que é até mais grave e mais profundo do que o Samuel propõe, porque quando é no campo material, obviamente aquilo ali já virou o chamado bacanal a nível espiritual. E aquilo vai criando. E aí eu sugiro um livro maravilhoso chamado Sexo e Destino. Lá o André Luiz mostra, só para vocês terem ideia do quão grave é e quão oportuna é a pergunta do Samuel. Um espírito chamado Félix, que em encarnação anterior ele teve um ato de infidelidade, ou seja, um casamento, né, ou uma infidelidade, e esse ato levou nele, Félix, 300 anos de reparação. Porque quando ele erra com alguém, esse alguém a quem ele fere emocionalmente também descamba e desvaira-se pelo campo do sexo. E essa pessoa, no efeito dominó, faz mal a um monte de gente. E o Félix é corresponsável por todos os prejuízos que essa companheira que ele feriu gerou também feridas. Porque quem é ferido normalmente quer ferir. Entra aí o narcisismo. Então, quando eu tenho uma ferida narcísica, eu quero que o outro sofra para não sofrer sozinho. O suicídio é muito assim. Quando ele promove ou tenta o suicídio do outro. E aí, o Félix, e lá no livro o André Luiz conta essa história, ele tem uma série de situações e embates. Então, só isso mostra quão grave é. Mas no campo íntimo, vamos voltar aqui ao caso, esses indivíduos tinham uma relação aberta. E então, quando eles foram orientados a uma série de situações, estão ainda em tratamento, digamos assim, esses espíritos começaram a perceber o que a gente leu aqui hoje, que eles não tinham mais acesso ao tálamo conjugal. E aí a gente vai perceber que, segundo a esposa, que é com quem eu mais tenho contato, as ideações suicidas, as crises de pânico, as percepções mediúnicas diminuíram em muito, inclusive da filha. Então nós vamos ver que isso não lesa somente a relação deles, que estava muito abalado, mas todo o campo familiar. Logo, sejamos honestos com os nossos parceiros. Sejamos fiéis para com os nossos parceiros.
não só no campo material. Porque muitas pessoas dizem, eu não estou traindo, mas e o seu pensamento trai? Seu sentimento trai? Quando Jesus diz que aquele que desejar a mulher do próximo, com ele já cometeu adultério, é disso que nós estamos falando aqui. Sejamos fiéis, meus irmãos, em desejo, em sentimento e pensamento. E aí a nossa relação conjugal vai ser uma relação tão bonita, tão profunda, de um amor e de uma ação sexual que se dá mesmo sem um ato sexual, em um abraço, em um olhar, nós sentiremos um gozo muito maior do que no orgasmo fisiológico. Vamos nos sentir nutrido e, mais importante que isso, vamos nutrir esse companheiro de jornada, que é o marido, é a esposa, é o namorado, o noivo. Então estejamos muito atentos, inclusive em falar sobre os jovens, sobre isso. E o campo da obsessão, ele é ordinário nesse tipo de relações. Assim eu devolvo para você, Samuel. Fique à vontade para fazer seus A outra pergunta. apontamentos. As pessoas, por exemplo, eu namoro com a Maria, mas não quero compromisso com a Maria, e fico pulando sempre de galho em galho. Assim, isso também atrai obsessão? Porque muita gente deve se perguntar isso. Essa é a minha última pergunta, porque eu acho que é oportuna, né? Porque a pessoa vai lá naquele site de relacionamento online, não, hoje eu não quero mais essa pessoa, não. Eu quero outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Em termos de a explicação psicanalítica, o que é? É a questão de infância de pai e mãe mal resolvido, que a pessoa busca essa fuga, que aí também tem que. Porque muita gente é tudo. Eu tirei R$ 20 da carteira do Gustavo porque foi o espírito que me mandou. Porque muita gente bota na conta dos espíritos, mas não quer botar autorresponsabilidade, não é isso? Ótima proposição. Isso é chamado, né, em psicanálise, de Dom Juanismo. E em espiritismo nós podemos chamar de egoísmo. Ou seja, eu tenho um desejo de conquistar alguém ou algo. Quando eu conquisto, aquilo já não me dá mais prazer, já não me satisfaz. Ou seja, eu só me preocupo com o meu prazer, que é o egoísmo. Logo, aquela pessoa é um objeto de uso. E aí, quando eu sou egoísta, quem eu vou atrair, gente, espiritualmente falando? Todos os egoístas. E aí nós vamos, como no caso aqui do sexo e obsessão, nós vamos começar a nos associar a mentes muito complicadas e nós tendemos a ir para um campo em que nós vamos criar um futuro em que seremos nós aquele objeto do outro egoísta, até para aprendermos e sentirmos na pele como dói ser um objeto. Então essa objetificação do outro, esse dom juanismo, é um claro sinal de egoísmo. Ou seja, antes de se propor se relacionar com alguém, verifique se ela é alguém ou ele é alguém, um ser humano, um espírito imortal para você. Se não, se abstenha. A abstinência é que nos dá pulsão de vida. Inclusive, nós vamos perceber que esses indivíduos que têm muitos parceiros, relações líquidas, são indivíduos que vão, em um determinado momento, como nós vimos lá com o André Luiz, adoecer o corpo físico, adoecer o psiquismo e entrar no campo do adoecimento, principalmente as ideações de desânimo, eu não sirvo para nada, a depressão, a bipolaridade. Por quê? Porque eu vou perdendo força genésica, eu vou perdendo vitalidade e eu começo a entrar nos grandes problemas. Por exemplo, hoje, né, nós vemos, né, nós temos um dado importante. O maior consumidor hoje de remédios, para não fazer propaganda aqui, que levam à condição fisiológica de praticar o sexo, são jovens entre 25 e 30 anos, que estão nessas relações fluidas, líquidas. Ou seja, eles vão perdendo a capacidade de terem libido, de terem tesão, de terem prazer. E precisam usar drogas para ter uma experiência sexual. Por quê? Porque estão envoltos por forças que estão obliterando a canalização e a aplicação do sexo como força divina. Ou seja, isso hoje já é estatisticamente demonstrado como um adoecimento do campo psicossomático da sexualidade. Já está acontecendo na nossa geração e os dados epidemiológicos demonstram isso.
Pronto, nenhuma pergunta, só lhe convido para o dia 9, se você puder, bota aí na sua agenda, esse mesmo Vamos horário, agendar isso aí. viu? Por quê? Porque, assim, eu acho que é importante, porque eu acho que você tem muito a contribuir mostrar que uma reunião de qualidade é possível. Porque o que a gente vem encontrando no nosso movimento, infelizmente, são reuniões muito frívolas, sem verificações, que não ajudam a ninguém. Que quando uma reunião, além do tratamento psicológico, psiquiátrico, também psicanalítico, tem que ser um movimento nesse sentido, aí sim você realmente despluga das obsessões, porque sem isso é difícil. Não tenho mais nada a te perguntar, só te agradecer, desculpe os transtornos que houve, e espero dia 9, se você puder aceitar. Eu espero. Deu problema aqui. Infelizmente, a Clara que não me ajudou. Né, eu consegui agora. Eu vou chamar alguém lá da técnica amanhã para vir aqui em casa, porque não dá para ficar desse jeito. Porque eu fiquei. Chegou meu coração para mim, eu tenho muita ansiedade. Chegou quase um morro. Acontece nas melhores famílias, meu irmão, com todos Tá nós. bom, eu vou baixar essa palestra e vou colocar lá também, tá? Porque o povo deve estar perguntando, tá? Mil comentários, o que é que houve, não deu tempo para avisar, então, assim, obrigado, maravilhoso, eu vou escutar também, vai ser meu evangelho também, porque, assim, eu estou usando agora, pego palestras suas para me escutar, porque se eu sou, para me autotratar, é isso que eu tenho feito nessa minha caminhada. Tá, gente? Obrigado. Se inscreva no canal daqui e também lá no canal Mente Consciência, que a gente tem 1001 palestras lá a gente busca um espírito de qualidade. A gente pode discutir, repensar muita coisa. É isso que a gente tem feito. E continue aí, viu? E a gente vai falando. Até, assim, tem umas ideias que eu quero discutir com vocês sobre as reuniões com depressivo, o que é que acontece. Que tem muita gente que não sabe. Por incrível que pareça, a gente tem colocado toda na nossa plataforma o livro dos médios. A gente espera que esse ano a gente complete 100% para que as pessoas não tenham um pretexto de que não possam estudar. Está lá o Pedro Camilo, está você agora e outros companheiros mais, tá? Tá bom? Então, e a Célia vai falar sexta-feira, fazendo propaganda, Célia Diniz, sobre as reuniões do abacateiro do Chico. Imperdível. Tá certo? Então, obrigado. Só isso. Muito obrigado de coração mesmo, Gustavo. Para te agradecer, que Deus lhe pague em dobro. Tá bom? Valeu, obrigado. Até a próxima. Até dia 9, se você puder. Vou sair, tchau.